E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carol e aqui eu conto relatos assustadores e sobrenaturais que meus inscritos me enviaram aqui nos comentários ou no e-mail fixado aqui na descrição. Então, hoje eu separei uma coletânea muito especial sobre magia africana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já lembra de deixar o seu joinha aqui, porque ajuda muito aqui o canal, principalmente nesse começo aí. Cada like, cada curtida, cada comentário que vocês deixam ajuda muito, muito, muito na divulgação desse vídeo. E também já lembra de se inscrever aqui, dar essa moral pra gente. E também pra você não perder nenhum vídeo, nenhum relato interessante que a gente vai trazer. Bora lá então pro primeiro relato. Esse primeiro relato não tem título. A pessoa já mudou o nome dos personagens, tá? E pediu pra eu não dizer o nome dela. Ok? Então vamos lá. E aí, Carol, tudo certo? Vou contar aqui meu relato e espero que você leia no canal. Estamos lendo. Eu mesmo nunca me envolvi com magia, tá? Muito menos magia africana. Mas o que aconteceu com o Ronaldo em 2016 me fez repensar muita coisa sobre a minha vida, sabe? Bom, foi assim. Eu conheci o Ronaldo porque a gente trabalhava juntos numa obra, lá numa cidade pequenininha do interior da Bahia. Ele tinha uns 40 e poucos anos na época, né? E ele era um cara muito quieto, muito sério, daqueles que observava mais do que falava, sabe? Um dia, depois do expediente, ele me chamou pra ir lá na casa dele. Eu resolvi ir, sabe? Ele falou que precisava de uma ajuda pra, entre aspas, resolver uma coisa. E que eu não precisava fazer nada, só estar presente mesmo. Como o Ronaldo era meu amigo e eu era um dos únicos amigos que ele tinha, eu decidi ir. Bem, a casa dele ficava no final de uma estrada de barro, cercada de mato de todos os lados. O ambiente já era estranho por si só. Dentro da casa era tudo muito lindo, mas era silencioso demais, sabe? A gente não conseguia escutar nem o som do rádio, nem um barulho da rua, nada. Bem, o Ronaldo me contou em voz baixa que ele tinha procurado uma senhora mais velha, conhecida por lidar com magias africanas antigas. Bem, ele não me explicou o pedido que ele tinha feito. Só me disse que precisava equilibrar algo que tinha saído do lugar. Eita. A orientação que aquela senhora tinha dado para ele era bem simples, tá? Segundo ele deveria preparar uma oferenda específica para deixá-la antes do amanhecer em um ponto afastado da cidade, pertinho de uma árvore bem antiga. A senhora tinha sido clara. Depois de deixar a oferenda perto daquela árvore, ele não deveria olhar para trás, nem mesmo para comentar algo com alguém. Carol, foi muito estranho, tá? Eu vi a oferenda sendo montada. Cada item tinha um cuidado exagerado, quase que ritualístico, sabe? Nada parecia aleatório. O cheiro era bem forte. Eu lembro que parecia uma mistura de ervas com terra e alguma coisa metálica. Aquilo me deu um aperto no estômago que eu não sei explicar até hoje. Bem, depois que ele preparou toda aquela oferenda, a gente saiu. Foi naquela mesma madrugada, tá? Eu lembro que a lua estava iluminando bem pouco e o caminho até a árvore parecia mais longo do que deveria ser. Em nenhum momento o Ronaldo conversou comigo, tá? Quando a gente chegou ali naquela árvore, ele colocou a oferenda aos pés da árvore. E eu lembro dele ter uma concentração que eu nunca tinha visto nele antes. A gente ficou ali alguns segundos em silêncio. O ar estava bem pesado e naquela noite não fazia frio nenhum, mas eu estava tremendo. Quando a gente começou a voltar, eu ouvi um som atrás de nós. Carol, não eram passos. Era como se algo tivesse sendo arrastado bem lentamente. O Ronaldo parou por um instante. Eu vi o corpo dele travar de medo. Ele respirou fundo e continuou andando, como se estivesse
se forçando a obedecer alguma regra invisível. Bem, no dia seguinte, ele me ligou bem cedinho e me disse que a oferenda tinha desaparecido. Não tinha sinais de animais, não tinha nenhuma marca no chão, simplesmente ela tinha sumido inteira. E isso, segundo aquela senhora lá, não era um bom sinal. Depois disso, o Ronaldo começou a mudar. Carol, ele dizia que sentia cheiro de terra molhada dentro da casa dele, mesmo em dias secos. Às vezes, ele acordava com a sensação de que tinha esquecido alguma coisa importante, algo que precisava ser concluído. Ele me disse que voltou ao local da árvore mais de uma vez, mesmo contra todas as recomendações da senhora. Eita, gente, fez um barulhão aqui. Ai, que susto! Meu Deus! Ele sempre me dizia que a entrega não tinha sido aceita. Eu não entendia muito bem o que aquilo significava, sabe? Mas eu lembro que na última vez que eu fui até a casa dele, eu notei algo que me gelou por dentro. Em cima da mesa da cozinha tinham objetos novos, iguais àqueles da oferenda anterior. Só que dessa vez, eles já estavam todos organizados, como se alguém já tivesse começado o ritual por ele. Eu perguntei para o Ronaldo quem tinha feito aquilo, se ele já tinha iniciado o ritual de novo. Ele simplesmente não me respondeu, só ficou olhando paralisado para a porta, totalmente pálido e suando frio. Bem, algumas semanas depois, ele foi embora da cidade, sem me avisar nada, tá? Ele simplesmente deixou a casa aberta e nunca mais voltou. Eu segui a minha vida e resolvi deixar aquela história para lá. Mesmo anos depois, quando a obra daquela região já tinha acabado, eu nunca mais peguei aquela estrada de chão. Eu sempre evitava passar por ali. Eu não passava nem perto daquela estrada, a estrada que levava até a árvore da oferenda. Era como se aquele lugar tivesse ficado marcado na minha cabeça, sabe? Mas no ano de 2021, gente, a TV ligou sozinha. Ai, gente, que susto, a TV ligou sozinha. Meu Deus, a TV ligou do nada, no meio do relato. Voltando, 2021, já morando em outra cidade, eu encontrei o nome do Ronaldo por acaso. Não foi numa conversa, não foi em nenhuma rede social. Eu encontrei o nome dele num boletim simples, desses que ficam fixados no mural da rodoviária, sabe? Pois é, era um aviso de falecimento. O nome completo era o mesmo, batia certinho. A idade também batia, mas o local da morte, Carol, era numa outra cidadezinha pequena a mais de 1.000 quilômetros dali. O detalhe que me tirou o chão foi a causa da morte. A causa foi queda durante a madrugada, em área de mata próximo a uma figueira antiga. Naquela noite, eu sonhei com ele. Pois é. Não foi um sonho confuso, tá? Foi um sonho bem claro. O Ronaldo estava parado, sujo de terra até os joelhos, segurando algo com as duas mãos. Ele não falava nada, tá? Ele só me olhava. E atrás dele, no chão, eu vi os mesmos objetos daquela oferenda, mas os objetos estavam incompletos. Tava faltando alguma coisa ali. Eu lembro de ter acordado com o celular vibrando. Era uma mensagem de um número desconhecido, que dizia o seguinte, entre aspas, agora está quase completo, fecha aspas. Eu apaguei aquela mensagem na hora e bloqueei o número. Tentei esquecer e voltei a dormir. Bem, desde então, Carol, algumas coisas começaram a acontecer comigo, sabe? Por exemplo, objetos que mudam de lugar sem explicação nenhuma. Às vezes eu sinto aquele mesmo cheiro de ervas e terra molhada dentro da minha casa.
E em noites muito silenciosas, eu tenho a sensação incômoda de que alguém espera que eu faça algo, sabe? Algo que não era meu, mas acabou sobrando pra mim. Talvez ninguém vai acreditar nessa história, ou talvez eu esteja tentando racionalizar demais, sabe? Eu não sei, Carol, mas de uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa que eu aprendi nessa história toda é que quando uma oferenda não chega no destino certo, ela não desaparece simplesmente. Ela vai procurar outro caminho para chegar ao seu destino final, seja da forma que for. Muito obrigada pelo seu relato, você que não posso dizer os nomes. E galera, não vale tudo por uma amizade, né? Não vale fazer tudo pra manter uma amizade, pelo amor de Deus. Não vai se comprometer nesse nível de participar de um ritual, de fazer parte de algo que você nem entende direito por causa de uma amizade, né? Não vamos fazer isso, pelo amor de Deus. Bora lá pro segundo relato. Esse relato ele é um pouquinho comprido também, que nem o outro, mas é muito, muito interessante. Então vale a pena. Bora lá. Então o título dele é O Objeto que Precisava Ser Alimentado. E aí, Carol, vou te enviar o meu relato e, por favor, não diga o meu nome, ok? Não vamos dizer. Carol, eu não vivi aquilo na minha pele, tá? Mas eu acompanhei tudo bem de perto. E, sinceramente, eu acho que às vezes isso é ainda pior. Bem, eu conheci o Mauro quando a gente trabalhava juntos numa empresa de segurança em Campinas. Ele tinha uns 30 e poucos anos e era bem caladão e sério, tá? E extremamente organizado. Ele era o tipo de pessoa que nunca esquecia um detalhe sequer. Talvez por isso tudo aquilo tenha começado com ele achando que iria conseguir controlar aquilo. Bem, foi numa conversa casual, durante a madrugada de um plantão ali que a gente estava dando, que ele mencionou aquele objeto pela primeira vez. Ele não deu nome nenhum, só disse que era uma coisa antiga, herdada de um parente distante, lá do interior da Bahia. Ele falou com muito respeito, sabe? Quase que sussurrando, como se tivesse medo de ser ouvido. Algumas semanas depois, ele me chamou até o apartamento dele. Disse que precisava de alguém para, entre aspas, testemunhar. Mas não me explicou exatamente o que. Olha a cilada, meu Deus do céu. Bem, quando cheguei na casa dele, eu vi que o lugar era simples, mas havia algo de estranho no ar. Não era cheiro ruim, tá? Era um odor denso, quente, parecia um tipo óleo queimado, sabe? Bem, o tal objeto ficava guardado dentro de um armário baixo e coberto por panos escuros. Quando ele abriu, eu vi algo pequeno. Era de madeira bem escura e entalhada à mão. Não parecia exatamente uma escultura, sabe? Era mais como um recipiente, com formas humanas deformadas, rostos sobrepostos, sabe? E umas bocas abertas, bem estranhas. O Mauro me explicou com uma voz bem baixa e lenta que aquilo não era só um objeto, era algo assentado. A palavra soou pesada e estranha demais. Bem, o ritual de manutenção daquele objeto acontecia sempre na mesma noite do mês. E o ritual era o seguinte: primeiro, ele fechava todas as janelas e apagava as luzes. Aí ele acendia velas grossas e amareladas. Ele deveria lavar o chão antes de iniciar com uma mistura de ervas maceradas com água morna. O som do líquido escorrendo parecia ecoar demais naquele apartamento. Bem, depois vinha a parte que era mais difícil de assistir, sabe? Ele colocava aquele objeto no chão sobre um pano vermelho que já estava manchado pelo tempo e pelo uso. Ao redor, ele colocava pequenos recipientes, um com um pozinho escuro, o outro com folhas secas e outro com um líquido
vermelho, bem espesso, que ele nunca me disse exatamente o que era. O silêncio era absoluto. Até o trânsito lá da rua parecia desaparecer. Nessa hora, o Mauro se ajoelhava e começava a murmurar umas palavras que eu não reconhecia. Carol, não era português que ele estava falando. Era outro idioma. O tom era baixo e cadenciado, quase que cansado, sabe? Bem, em certos momentos, eu lembro que ele pausava, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Eu juro que às vezes parecia mesmo que tinha alguma coisa que respondia. Não com uma voz, ou não com uma voz audível, mas respondia com pressão no ar. Era uma sensação de que o ambiente ia ficando menor, sabe? Quando ele alimentava o objeto, nunca havia uma violência explícita. O horror vinha mesmo era da repetição, do cuidado excessivo, do jeito quase carinhoso com que ele tocava naquele objeto. Era como se soubesse que qualquer erro seria notado. O problema mesmo começou quando o Mauro precisou viajar. Ele tinha que ficar uma semana fora nessa viagem. O mais ruim é que a viagem caía bem no dia de fazer o ritual. Bem, ele tentou me ensinar o básico do ritual para que eu pudesse fazer por ele no dia da viagem. Mas ele desistiu no meio do caminho. Disse que certas coisas não aceitavam intermediários. No caso, eu, né? Eu lembro que ele riu de nervoso e falou que, não dava nada atrasar só um pouquinho o ritual. No terceiro dia, depois que ele saiu de viagem, né? No terceiro dia da viagem dele, ele me ligou de madrugada. Achei estranha aquela ligação, porque a voz dele estava diferente, sabe? Mais arrastada. E ele me disse que sonhou com o apartamento dele cheio de insetos. E os insetos não faziam barulho. Me disse que no sonho, aquele objeto lá estava seco, rachado. Depois de alguns dias, quando ele voltou daquela viagem, ele parecia outro homem, Carol. Eu quase não o reconheci. Ele estava bem mais magro e com olheiras profundas. Quando fui no apartamento dele, eu notei que estava muito mais gelado que o normal. Mesmo em dia quente, sabe? Bem, assim que ele chegou, a gente foi fazer o ritual e eu acompanhei novamente. Meu Deus, pessoa doida. Mas o ritual daquela noite foi diferente. Ele foi mais longo, mais tenso. E as velas, eu lembro que as velas tremiam, mesmo sem vento nenhum, dentro do apartamento. Carol, eu vi com os meus próprios olhos o líquido no recipiente evaporar rápido demais. Eu vi a madeira do objeto escurecer, como se ela estivesse absorvendo aquele líquido. Nessa hora, eu vi o Mauro parar no meio daquela reza que ele fazia em algum outro idioma. Eu lembro que ele engoliu seco e ele simplesmente sussurrou. Eu demorei. Bem, depois disso, ele nunca mais foi o mesmo, tá? Ele começou a ter comportamentos estranhos. Por exemplo, ele começou a esquecer coisas simples. Esquecia chaves do carro, esquecia datas importantes, às vezes até palavras. O pior era que sempre que ele esquecia algo importante, aquele objeto lá aparecia fora do lugar. Nunca aparecia quebrado ou com rachadura, tá? Nunca caído. Ele simplesmente aparecia reposicionado. Bem, meses depois, o Mauro desapareceu. Sem sinais de lutas nenhum, sem aviso nenhum, sem rastros digitais, nada. Quando a gente chamou a polícia, eles trataram o caso como abandono voluntário. Mas, Carol, quem conhecia ele sabia que isso não fazia sentido nenhum.
Eu ajudei a família a esvaziar o apartamento dele. Tudo parecia normal, sabe? Inclusive, a família não parecia se importar muito com esse desaparecimento. Eu lembro que o apartamento estava limpo demais. Sabe aquele armário onde o objeto ficava? Pois é, o armário estava aberto e vazio. Não tinha pano nenhum, não tinha objeto nenhum, nem marca no chão tinha, só tinha silêncio. Quando nós íamos sair do local, eu notei algo que ninguém percebeu. Na área de serviço, atrás da porta, tinha um prato de cerâmica encostado na parede. Era um pratinho pequeno e antigo, mas o estranho é que ele ainda estava úmido, como se tivesse sido lavado há poucos minutos. Só tinha isso, não tinha mais nada ali. Bem, eu tentei seguir a minha vida normalmente e esquecer dessa amizade aí, desses fatos estranhos que aconteceram com o Mauro. Só que alguns dias depois, eu encontrei o Mauro por acaso. Ou algo que era muito parecido com ele, sabe? Eu vi ele do outro lado da rua. Ele estava parado e me observando. Eu lembro que ele usava roupas bem simples, tá? E tava com o rosto bem magro e os olhos bem fundos e super atentos, ligadões, sabe? Quando eu atravessei a rua para ir falar com ele, ele fugiu e desapareceu ali entre as pessoas que estavam passando na rua naquele momento. Naquela noite, eu sonhei com ele. Sonhei com o apartamento dele vazio. E lá no meio da sala estava aquele prato de cerâmica que eu encontrei. No sonho, eu escutei uma voz. Era alguém que estava fora do meu campo de visão e me perguntava com bastante calma: "Você sabe cuidar, não sabe?" Pois é. Desde então, eu evito passar perto daquele prédio. Evito, inclusive, passar naquela rua. É muito estranho, Carol, porque às vezes eu acordo com uma sensação ruim, uma sensação de que eu esqueci alguma coisa importante e que eu estou devendo algo para alguém. Eu não sei muito o que fazer com essa sensação e não sei muito o que fazer para me livrar dela. Tudo que eu consigo fazer hoje, até hoje, é não passar perto daquele lugar. Inclusive, eu estou até pensando em me mudar de cidade para ver se essa sensação vai passar. Muito obrigada pelo seu relato, muito interessante essa história. Não sei se essa sensação iria passar com você só mudando de cidade, tá? Talvez você deva ir procurar alguma ajuda espiritual, quem sabe, para te ajudar a entender certinho o que foi que aconteceu. Mas muito obrigada por enviar esse teu relato, eu acredito que foi até um desabafo seu, né? E é isso então, pessoal, pelos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desses vídeos, lembra de deixar seu joinha, se inscrever aí no canal. Envia para alguém também esses vídeos para ajudar a gente aqui na divulgação. E não perca os próximos vídeos que estão muito, muito legais. Ok? Então até o próximo vídeo!